Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Oportunidades na Bolsa e vamos dar continuidade aos nossos estudos dos ativos da nossa bolsa. Enquanto esperamos o resultado das empresas, do fechamento do ano de 2020, vamos aqui apresentar mais um ativo, mais um FII, né? Para a gente dar uma acompanhadinha, ver os resultados, olhar a situação, como é que ele está desenvolvendo. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês um HGRE. É um FII antigo, já da Credit Suisse, uma gestora e administradora com bastante tempo e bastante experiência na atividade aí de fundos imobiliários. Deixa eu Vou sair aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui do começo as informações aqui do FII. Então a Credit Suisse é a administradora e a gestora desse fundo, tá? HGRE 11. É um FII que tem quase 2 bilhões de valor de mercado, tem 103 mil cotistas, paga um dividendo yield aí de 7,41 e a vacância física dele de 22,41 e a vacância financeira 25. Então cabe aqui uma explicação e sempre o pessoal tem dúvida, né, em compreender a diferença entre vacância física e vacância financeira. Vacância física é a porcentagem total que está vago, que está sem inquilino. Então, da quantidade total de imóveis, 22% está vazia, está desocupada. Já a vacância financeira significa o seguinte, que é o percentual de receita que está deixando de ser capturado por aquela vacância. Então, 22% dos imóveis estão vazios e essa vacância física produz uma perda financeira de 25%, tá? É uma vacância física relativamente grande, mas para esse FII, no porte dele, para o estilo dele de lajes corporativas, né, escritórios, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, podemos dizer assim que faz parte do momento e dá para admitir e acompanhar, porque relativamente é uma vacância grande. Se você levar em consideração outros FIIs, né, a vacância ela está na casa dos 10, 5%, 15%. Já para esse FII que é de escritório, lajes, tendo em vista o home office neste momento, tá? É uma vacância até que tolerável, vamos dizer, para o momento, ok? Então, vamos descendo aqui. Aqui o gestor ele começa a falar algumas coisas, tá? E aqui esse pedacinho que eu marquei aqui, a carteira de imóveis do fundo encerrou o mês de dezembro com 25 de vacância financeira e 22 de vacância física, foi o que eu expliquei lá para vocês. Aqui ele dá um detalhe de uma venda de um imóvel, tá? Um edifício Verbo Divino, que eles venderam em uma parte, para poder, o pedaço estava, a parte do imóvel estava vazio, e eles resolveram vender aquela porcentagem do imóvel, tá? Aqui ele continua dizendo mais algumas coisas no relatório, tá? Vamos descendo aqui. Você pode ler tudo isso, ler com calma, né? Não vou ler agora porque vai tomar muito tempo, tá? Aqui ele faz um comentário importante, ó. Acreditamos que o mercado de escritório ainda terá um pequeno aumento de vacância no primeiro semestre de 2021. Tá? É uma perspectiva que é fácil da gente compreender, tendo em vista essa segunda onda né, da pandemia que tem se intensificado. Então é normal que o home office ainda permaneça por mais aí nesse primeiro semestre de 2021. Okay? Então o próprio gestor administrador ele já adianta
essa perspectiva que eles estão já acompanhando e esperando um aumento da vacância, tá? Vamos descendo aqui, e aqui a gente tem o demonstrativo, a composição, né, financeira do fundo, a receita potencial, aqui as perdas da vacância, as carências e o desconto que eles concederam, adiantamentos, multas, e aqui ele forma a receita do caixa aqui embaixo. Esse quadro, ele é muito importante. Podemos dizer que é um dos mais importantes desse relatório, tá? Porque aqui você percebe e acompanha a saúde do fundo. Se a distribuição que o fundo está tendo, ela é compatível com a receita. Então, esse ponto você deve acompanhar com muita atenção nos fundos que você tem, porque às vezes você encontra por aí fundos distribuindo rendimentos que não são compatíveis com a receita dele. Então você fica contente com a receita, mas enquanto isso o fundo está queimando caixa. Então esse aqui, ó, vamos acompanhar. Aqui eu vou fazer vamos juntos aqui, ó. Então em janeiro de 2020, ele distribuiu 74 centavos e teve ficou um saldo no fundo de 97. Tá? Aí em fevereiro, o fundo teve, ó, esse aqui é o valor da distribuição, esse aqui que ele tinha condição de distribuir. Então, ó, ele tinha 97 centavos mais 30 e aí ele distribuiu 74. Sobrou de novo no caixa uma reserva de 53 centavos. Em março, ele recebeu, a condição de distribuição dele era 0,75, então é 53 mais 75. Ele distribuiu 65 centavos, então sobrou novamente no caixa 63 centavos. Em abril, ele teve uma condição de distribuição de receita de 0,52, 63 mais 52, ele distribuiu 57. Sobrou no caixa uma condição de 0,59. Então você percebe que ele sempre distribuiu, ó, na média, toda essa parte aqui, ó, né, você viu que diminuiu de 74, ó, 74, 74. Você percebe que em março ele teve uma redução. Abril, maio, junho, teve uma outra redução. Então você deve se lembrar bem que este momento aqui, ó, foi o ápice da pandemia. Então ele deu uma reduzida, mas sempre manteve, ó, uma reserva, tá? Uma condição de atravessar a dificuldade. E assim ele veio, ó. Aqui embaixo, nas bolinhas, é a capacidade de distribuição naquele mês. O quanto a atividade do fundo gerou para distribuir, ó. Então, às vezes, essa tem uma pequena variação, porque esse fundo ele tem gestão ativa, ele compra, vende com mais frequência, então às vezes oscila bastante a capacidade de distribuição. Tá vendo aqui, ó? Em outubro ele tinha uma capacidade de distribuir R$1,06, mas ele distribuiu só 0,65. O resto, o saldo, ficou acumulado aqui em reservas para ele ir distribuindo e manter o pagamento ao cotista. Então essa parte aqui ela é muito importante e você percebe que o fundo tem condição de pagar o cotista sem entrar no vermelho, tá? Isso é muito importante. Então vamos continuar descendo aqui. Essa rentabilidade eu vou mostrar depois em outro lugar, tá? Aqui é a capacidade de gerar dinheiro. Você percebe que cada vez ele vai aumentando a capacidade de receita, tá? Não caiu, né? Aqui você tem a distribuição da classe de ativos, ó, 97% dos investimentos do fundo é em imóveis, tá? Um pouquinho ele investe em cotas de outros FIIs, tem um pouquinho de CRI, tá? E renda fixa também vem um pouquinho. Do lado de cá você tem os empreendimentos, tá? E em que tipo de negócio o FII ele investe, ó. Então, torres corporativas, ó, prédios. Então, 34% são prédios, tá? Aí depois aqui você tem outras participação
em outras torres, em outras lajes, tá vendo? Lajes individuais, ou seja, menores, né? Então, essa aqui é a distribuição. E aqui estão os empreendimentos, tá? Aonde é o nome, aonde você consegue localizar e quem são os inquilinos, né? Então, você tem a TOTUS, deixa eu ver quem é os mais conhecidos aqui. Aqui esse imóvel é na Berrini, Paulista Star, Torre Rio Sul, né? Então aqui você, na Faria Lima, tem também empreendimento lá. E na Avenida Paulista a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, tá? Aqui estão a distribuição geográfica do fundo. Onde é que está, onde estão os imóveis do fundo? Então aqui você tem ó, um mapa, tem um só no Rio Grande do Sul, apenas um. Aqui no Paraná você também tem um, é o imóvel 1 e o 14. No Rio de Janeiro você tem dois imóveis, o 4 e o 5, você pode ver Torre Sul Rio aqui, ó. E o 5, o 4, né, Teleporto e o Rio Sul, esses aqui são do Rio. O 1 aqui no Rio Grande do Sul, Centro Empresarial, Cuiabá e Porto Alegre. E nesse pedacinho aqui, ó, que é em São Paulo, ele tem ampliado aqui toda essa região, ó. Então, a maioria dos imóveis estão aqui em São Paulo e aqui, de acordo com os números, você consegue identificar exatamente quais são. Então, nós temos aqui na Avenida Paulista, Berrini, na Faria Lima, Berrini de novo, tá? Tem aqui Atibaia, tem também em Barueri, não sei onde consigo. Aqui Barueri é o número 2, tá? Naquela região ali. De grande desenvolvimento comercial ali em Barueri, né? Alphaville, tá? Nós vamos descendo aqui. Aqui a gente tem aquela vacância que nós observamos no começo, ó. Ela veio, deu uma evoluída e nos meses aqui ela deu uma, o fundo conseguiu dar uma recuperadinha, tá? Vamos descendo. Aqui a gente tem o vencimento dos contratos, 2021, 6%. Esse relatório é de dezembro, tá? Só então por isso que aqui ainda tem 2020, tá? A maioria dos contratos vencem depois de 2024, tá? E aqui a revisional dos contratos. Quando vence e quando faz o cálculo de aumento, né? De repassagem do IGPM ou do IPCA. E aí aqui nós vemos como são os contratos. 80% está o índice de reajuste no IGPM e aqui embaixo é apenas 20%, praticamente 19,7% é IPCA. Então o fundo vai ter bastante trabalho, né? Para poder, tendo em vista que o IGPM está bem elevado, mas a dificuldade em repassar o IGPM vai ser grande, mas também vai ter belas discussões aí para conseguir chegar num ponto de equilíbrio, tá? E aqui você tem os imóveis. Tem a foto dos imóveis, vamos dar uma passada rápida. Você percebe que são imóveis de alta qualidade. Santo Amaro. Vamos descer aqui sim, rapidamente, né? Os da Avenida Paulista são imóveis aparentemente novos, né? Pela foto não dá para ter certeza, mas... E aqui tá, você consegue ver aqui a participação, que, por exemplo, esse aqui, o fundo só tem 18% de todo o prédio. Já nesse caso aqui, ó, todo o prédio 100% é do fundo, tá? Tá para TOTUS aqui. Não esqueci de mostrar aqui, ó, participação 100% do fundo, tá? Vamos olhando aqui rapidamente. Aqui Atibaia. Esses são... O fundo ele possui 21 imóveis, tá? Então este é um fundo, o HGRE, ele está passando, vamos dizer assim, por um momento de dificuldade, vamos dizer assim, porque o home office com essa pandemia, ele fez com que o fundo tivesse que dar alguns descontos, algumas concessões, tivesse que fazer renegociações, e enquanto a pandemia não estiver totalmente sob controle, o fundo irá
passar por esse momento de ajuste com os seus inquilinos. Mas, como eu disse no começo, é um fundo bem antigo, né? A Credit Suisse é uma administradora já bem conhecida no mercado e de uma reputação que é elevada. Isso significa o seguinte, que apesar de toda essa dificuldade do fundo, deixa eu mostrar uns números interessantes aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês os números interessantes. Aqui. Bom, eu fiz aqui uns cálculos, eu refiz. Eu sempre gosto de mostrar esse quadro, né? Esse trabalho aí, porque todo investidor ele tem que ter esses números bem diante dos olhos, para ele calcular, para ele olhar, para ele ver como é que está sendo o investimento. Então, aqui, vejam bem, esse quadro é a média da inflação dos últimos 12 meses, tá? Não é a soma da inflação dos 12 meses, é 12 meses da inflação mediana, tá? Então, a média dos últimos 12 meses da inflação ficou em 0,37, tá? Então, a inflação é a linha vermelha, 0,37, aqui ficou a inflação. Vocês já que acompanham o canal, já devem ter, pelo menos a terceira ou quarta vez que eu já ponho esse quadro aqui. E aqui a gente acompanha o desempenho dos outros investimentos. Então, a poupança está bem aqui, né? Ó, tá na média de 0,16. Vejam bem, 0,16 é a média dos últimos 12 meses, ok? Então, aqui nós estamos falando de 12 meses, a média de 12 meses para trás. Então, a poupança ficou aqui, né? Tá? Bem abaixo da inflação. Você tem também o CDB e você tem o Tesouro Selic, o pré e o IPCA+, que estão aqui. A parte da Selic ele perdeu para a inflação, o IPCA+, ele ganhou na inflação. Tá? Então, temos outros, e aqui nós temos a parte dos FIIs, que tivemos rendimentos de 30 a 1,58 ao mês. Lembrando que é a média. Quando as ações estão aqui na parte destacada em negro, e lembrando que isso aqui, tanto das ações quanto dos FIIs, refere-se apenas aos rendimentos, aos dividendos, não tem nada a ver com a valorização da cotação, porque não dá para comparar, né? Porque nós temos ações lá que valorizam 20% ao mês, 15% ao mês, assim como tem ações que caem 10%, 15%. Então, esse exemplo refere-se absolutamente sobre o dividendo das ações e o rendimento dos FIIs. Então, em média, os FIIs tiveram de 30%, de 0,30 a 1,58, tá? Por que esse quadro esse demonstrativo está inclinado? Porque, ó, do lado de cá, menor risco, do lado de cá, maior risco. Então, os FIIs de menor risco, eles estão do lado de cá e eles renderam menos. Os de maior risco estão mais próximos da coluna da direita, só que eles tiveram um rendimento significativo, tá? E o HGRE, na média dos últimos 12 meses, ele rendeu em média 0,61. Então essa aqui é a linha do HGRE, tá vendo? Então o que eu quero dizer para vocês? Que mesmo o HGRE tendo as dificuldades de home office, né? Tendo seus clientes indo para casa, tendo que fazer renegociações, tendo que fazer concessões, tendo que fazer diminuir as suas receitas, toda essa dificuldade que ele teve, ele ainda teve na média 0,61, tá? Ou seja, nada mais, quase que 5 vezes mais que a poupança. Então, não deixa de ser um rendimento significativo. Então, isso é os últimos 12 meses. Agora, a situação tem ficado um pouco diferente. Vejam o próximo quadro aqui que nós podemos avaliar. Agora, eu estou falando apenas da inflação somente de dezembro.
Pessoal, a inflação de dezembro foi de 1,35, tá? Olha onde veio parar a linha aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Esse pedaço aqui é onde veio parar a inflação. A poupança, os outros quase que nem saíram na foto, ó. Ficaram lá embaixo, mantiveram. Agora sim, ó, no mês a poupança rendeu 0,11, tá? Enquanto a inflação está lá em cima. Mesma coisa que o tesouro, né? Eles estão aqui, faz um sentido que eles estão bem, uma perda significativa da inflação, tá? Apenas o tesouro IPCA+, que ele consegue repor, ele consegue acompanhar a inflação. E aqui os FIIs, o FII continua naquele declínio, né? Nós temos FIIs que estão tendo um retorno de 1,78, tá? São FIIs com um pouquinho mais de risco, mas nós temos aqui ainda os FIIs conseguindo superar a inflação, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Um acompanhamento aí desse desempenho da inflação e dos seus ativos. Então, sempre que você tiver um investimento, você tem que ficar de olho na inflação. Aonde está a inflação e quanto você está obtendo de rendimento, porque o nosso objetivo é superar a inflação. Então, esse mês, poucos investimentos superaram, no mês de dezembro, desculpem, né? Hoje nós estamos aqui no dia 25 de janeiro de 2021, então eu estou falando do dezembro de 2020. Poucos investimentos conseguiram superar a inflação, que deu um salto para 1,35. Ok, pessoal? Lembrando que isso aqui é apenas uma apresentação do HGRE, não é indicação de compra, nem de venda, nem de manutenção, é apenas uma apresentação de estudo, aí você continua os seus estudos e para chegar à conclusão e conhecer o HGRE, né? Conhecer ele e aí você tira as suas conclusões. Por hoje é só, muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que está começando a aprender aí, tá? E eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.